Imagine-se olhando para o céu, num dia qualquer, quando de repente, tudo fica escuro como se fosse noite no meio do dia. Uma sombra gigantesca cobre o sol ou a lua desaparece completamente, deixando tudo em silêncio, em um silêncio estranho, quase inquietante. Você consegue sentir uma energia diferente no ar, algo que não consegue explicar, uma sensação de que há algo muito maior acontecendo ali, algo que desafia todo o seu entendimento. Essa é a magia, ou o mistério, dos eclipses, fenômenos celestiais que, por séculos, têm fascinado, assustado e intrigado a humanidade. Mas o que acontece de verdade nesses momentos? Por que, apesar de todo o avanço da ciência, ainda existem registros de eclipses que parecem desafiar as explicações tradicionais? Porque, mesmo hoje, há relatos de luzes misteriosas, cores incomuns, sons estranhos e sensações que atravessam o limite do que podemos compreender. Hoje, vamos explorar juntos os eclipses mais misteriosos da história, aqueles que parecem esconder segredos que ainda não conseguimos decifrar. Prepare-se para uma jornada pelo céu, uma jornada cheia de suspense, descobertas e, sobretudo, perguntas sem resposta. Porque, afinal, o universo nos deixa uma coisa clara: há muito mais do que podemos ver e entender. Vamos começar pelo básico. Os eclipses ocorrem quando um corpo celeste entra na linha de visão de outro, bloqueando sua luz. Quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, temos um eclipse solar. Quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, é um eclipse lunar. Tudo parece acontecer de forma precisa, previsível, graças aos conhecimentos acumulados ao longo de séculos pelos astrônomos. Mas então, por que alguns eclipses parecem fugir de toda lógica? Por que alguns eventos são marcados por luzes brilhantes fora do comum, cores vibrantes ou objetos que parecem desafiar as leis da física? Histórias de eclipses misteriosos começam há milhares de anos. Civilizações antigas, como os maias, os chineses e os hindus, observavam esses fenômenos com fascínio e medo. Para eles, os eclipses eram sinais de algo mais profundo, muitas vezes considerados comunicação de deuses, presságios de eventos catastróficos ou até o fim do mundo. Alguns registros mostram eclipses que coincidiam com acontecimentos históricos dramáticos, como guerras ou colapsos de impérios. Mas o mais intrigante é o que as pessoas alegaram ver nessas horas de escuridão repentina: luzes que dançavam no céu, formas estranhas que surgiam na atmosfera, objetos não identificados pairando perto do Sol ou da Lua. Em 585 a.C., um eclipse solar foi tão preciso que acabou sendo utilizado como uma arma contra a guerra. Dizem que esse eclipse, que parou uma batalha entre medos e lídios, foi visto como um sinal divino pelaquele povo antigo. Mas será que era só um evento natural ou havia algo mais? Uma energia invisível e poderosa, que até hoje nos deixa perplexos, parecia estar ali, escondida por trás daquele silêncio ensurdecedor. E os relatos continuam. No século XX, testemunhas de eclipses em diferentes partes do mundo relataram luzes coloridas no céu, como bolas de fogo que cruzavam o horizonte, iluminações que pareciam dançar e cambalear, mesmo quando o céu deveria estar escuro. Como explicar aquela luz pulsante que parecia se multiplicar ou aquela sensação de que algo estava observando de perto? Alguns afirmam que sentiram uma energia estranha, quase como uma presença invisível, enquanto outros ouviram sons surdos, como rugidos distantes ou zumbidos incessantes, que não pareciam pertencer à atmosfera da Terra. E aqui vem o que realmente mexe com a nossa cabeça. Há aqueles que dizem ter visto objetos voadores não identificados durante eclipses, navios espaciais, naves, algo que não deveria estar lá. Será que nossas noites de escuridão escondem segredos que vão muito além do que podemos conceber? Alguns teóricos acreditam que esses momentos de sombra são, na verdade, janelas abertas para outras dimensões, que fazem com que seres de outros mundos cruzem o espaço, escondidos por trás das sombras da Lua e do Sol. Como explicar, então, esses avistamentos, se não é uma conexão com algo muito maior, muito mais antigo e misterioso? E o que dizer das cores? Não eram só manchas ou nuvens. Relatos de tons vibrantes, azuis, verdes, rubis, que iam do azul profundo a vermelhos flamejantes, durante eclipses que pareciam transformar o céu num espetáculo de feitiçaria. Essa transformação de cores, essa explosão de luzes,
alimenta a teoria de que existem poderes ocultos que manipulam esses fenômenos, energias que escapam ao controle humano e que podem abrir portas para realidades desconhecidas. E, mesmo assim, tudo isso é rodeado de um silêncio desconcertante. Porque, na verdade, por mais que a ciência tenha descoberto as leis do universo, algo dentro de nós ainda se curva diante do que é misterioso. Afinal, se há tanto no céu que ainda não podemos compreender, até onde vai o limite do que podemos saber? Esses fenômenos desafiam a racionalidade e nos empurram para o limite da nossa imaginação. A questão que fica é: os eclipses realmente são apenas eventos astronômicos ou carregam um significado oculto? Poderiam eles ser portas abertas para realidades paralelas, sinais de que estamos sendo observados por seres que vivem além do nosso universo? Essas perguntas permanecem no ar, pairando como uma nuvem de dúvida e fascínio. Porque, no fundo, o universo é um palco de enigmas, e os eclipses parecem ser uma de suas maiores peças, repleta de segredos que ainda não conseguimos decifrar. Na história das civilizações, esses momentos de escuridão foram sempre vistos com um misto de medo, reverência e esperança. Ainda hoje, na era da tecnologia, muitas pessoas olham para esses fenômenos com o coração acelerado, na esperança de encontrar uma resposta, uma explicação definitiva. Mas talvez, justamente por serem tão enigmáticos, os eclipses continuem a existir como um lembrete. Há muito no cosmos que permanece oculto, esperando o momento certo para revelar seus segredos. E o que nos resta, então? Observar com atenção, questionar e manter viva a nossa curiosidade. Porque o universo é vasto demais, cheio de sombras e luzes ocultas, e talvez, em cada eclipse, uma das nossas maiores perguntas seja respondida. Ou, quem sabe, apenas reforçada. O mistério nunca morre e, muitas vezes, é justamente ele que nos faz olhar para o céu com esperança e fascínio.